Boa noite, prezados amigos, familiares, companheiros de divulgação da doutrina espírita, amigos também que trabalham, como eu, no serviço de proteção e defesa dos animais, que trabalham no meio universitário, enfim, né? Todos aqueles que têm interesse por esse tema de hoje, que é o cérebro triuno a serviço do espírito, e que já estão na sala virtual, sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus abençoe a todos nós com sua paz. Bem, pessoal, esse tema de hoje, ele corresponde ao livro que nós editamos em 2017. Eu tive a parceria de dois grandes amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes. E eu quero contar nos primeiros momentos a história desse livro. E aproveito para agradecer a Unenlar, União Espírita Nosso Lar, aqui de Jaboticabal, essa oportunidade de hoje de estar apresentando esse tema e de estar aqui reunida com todos vocês. Então, essa história começa assim. Há muitos anos, desde 2008, eu viajava com a doutora Marlene, todo ano nós tínhamos o que ela chamava de périplo europeu. Nós tínhamos um grupo de umas 20 pessoas, todo ano vai para a Europa, ainda continua, apesar do desencarne dela. A doutora Marlene Nobre, para quem não conhece, ela já é desencarnada, médica, uma das fundadoras da Associação Médico Espírita de São Paulo, fundadora da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional. Foi nossa líder, uma pessoa fantástica, muito valiosa na divulgação da doutrina espírita. Então, eu estava com a doutora Marlene numa das viagens e eu comentei com ela a respeito desse artigo que foi publicado nessa revista, que é de alto impacto de divulgação, Neuroendocrine Letters, sobre a glândula pineal. Então, vários médicos da Associação Médico Espírita do Brasil, capitaneados pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, fez o seguinte: varreram todas as obras de André Luiz e coletaram todas as informações relativas à glândula pineal. Compararam essas informações com informações acadêmicas. Fizeram um artigo, mandaram para essa revista. O revisor, que é um dos maiores estudiosos de glândula pineal do planeta, não fez nenhuma correção e o artigo foi aceito. Então, conforme dizem os autores, a partir desse artigo, que mostra o pioneirismo de André Luiz em muitas informações a respeito da glândula pineal, a partir da publicação desse artigo, Chico Xavier e André Luiz já fazem parte do PubMed, que é um dos maiores bancos de consulta da área da saúde. Bem, então eu comentava com a doutora Marlene, esse artigo foi publicado em 2013. Eu estava em viagem com a doutora Marlene final de 2014. Eu falei, doutora Marlene, eu gostaria de fazer a mesma coisa com o cérebro. Por quê? Eu já tinha acabado de lançar esse meu livro, Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária, com correlações clínicas, lá no ambiente universitário, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, onde eu trabalhei durante mais de 40 anos. E grande parte desse tempo eu lecionei essa matéria lá, Neuroanatomia Funcional. Bem, por outro lado, eu já tinha feito na Faculdade de Medicina, há muitos anos antes, um curso de 3 meses estudando o cérebro humano do ponto de vista da anatomia macroscópica e mesoscópica. Bom, então, com essa bagagem que eu tinha em relação ao meio acadêmico, lendo esse livro de André Luiz pela enésima vez, No Mundo Maior, eu surpreendi essa declaração de Calderaro, o mentor de André Luiz nesse livro. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu disse, meu Deus, mas é tudo isso, é só isso que eu queria, para poder fazer esse link entre o que eu já tinha estudado na medicina veterinária, no cérebro, no sistema nervoso dos animais, e o que eu tinha visto
no cérebro humano, lá na Faculdade de Medicina da USP. Bem, então eu conversei com a doutora Marlene, eu falei, doutora Marlene, vamos fazer isso? Fazer também uma publicação comparando as várias coisas que Calderaro fala a respeito do cérebro nesse livro, Instruindo André Luiz, com informações da área acadêmica. Ela falou, Verena, isso é muito bom, mas não dá para fazer num artigo, porque o cérebro tem muitas estruturas. Precisa escrever um livro, faça isso. Eu fiquei muito animada. Bom, passando por ali, nós estávamos no congresso, eu encontrei o doutor Décio Iandoli. Eu já tinha comentado com ele essa minha pretensão. Eu falei, Décio, a doutora Marlene aprovou a ideia. Eu vou escrever esse livro. Você não quer participar? Porque eu escrevo a parte de neuroanatomia funcional, você escreve a parte de neurofisiologia. Porque o Décio é professor também na universidade, né? Então ele disse, que coisa boa, tal, bom. Em seguida eu fiz uma palestra nesse congresso a respeito desse livro de André Luiz, No Mundo Maior, falando a respeito de Calderaro e a visão dele sobre o cérebro humano. Quando eu terminei a palestra, eu me sentei perto do Dr. Sérgio Lopes. Ele tinha escrito um livro das leis morais. E aí ele disse assim, Irvênia, eu acabo de ver que os 3 andares da casa mental ao que se refere Calderaro, cada um correspondendo a uma parte do cérebro, dá para encaixar os blocos das leis morais nesses 3 andares. Eu disse, Sérgio, pois então você não quer entrar na autoria do livro? Você escreve a respeito das leis morais, fazendo esse link. Ele falou, tá bom, eu quero. Então, assim, nós compusemos a tríplice autoria do livro, né? Então, eu fiz isso junto com o Dr. Sérgio Iandoli, o Dr. Sérgio Lopes e o Dr. Décio Iandoli Júnior. Bom, o que Calderaro diz nesse livro? Ele diz assim, olha, a nossa casa mental tem 3 andares. Cada um desses andares interage com uma parte do cérebro. Então, o primeiro andar, que ele chama de porão da nossa individualidade, interage com a parte mais profunda do cérebro, que Calderaro chama de cérebro inicial. Nesse andar da casa mental está o arquivo do nosso passado e em relação ao nosso comportamento, aí nós desenvolvemos atos instintivos e automatizados. Bem, o segundo andar da casa mental, continua Calderaro, corresponde aos nossos atos do presente. Trabalha com o córtex cerebral, particularmente com o córtex motor. Nós desenvolvemos no aqui e no agora esforço e vontade para trabalharmos com as coisas do presente. E, finalmente, o terceiro andar da casa mental corresponde aos nossos ideais e metas que queremos para o futuro. Trabalha com a parte mais nobre dos lobos frontais, dos 2 hemisférios cerebrais, né? Então, isso é que Calderaro diz. Bem, então, compondo essa tríplice autoria do livro, o Dr. Décio Iandoli Júnior, o Dr. Sérgio Lopes. Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo, nós 3, é uma foto lá em casa. A Janine, que é a esposa do Dr. Sérgio, que tirou essa foto, foi o último dia em que nós fizemos o fechamento do livro, né? Foi um momento muito feliz para nós. Bem, então, eu vou fazer um passeio pelo livro, pessoal, dando assim uma noção geral. Por quê? Esse livro tem quase 600 páginas, e é impossível, numa palestra de 50 a 60 minutos, abordar tudo que tem no livro, né? Mas eu gostaria muito de oferecer esse assunto para vocês, e também depois, o ano passado, em começo de 2019, nós gravamos um curso sobre esse livro. Então, se vocês entrarem no site da Associação Médico Espírita do Brasil e procurarem a respeito do curso sobre o cérebro triuno ao serviço do espírito, vocês vão encontrar lá a maneira de poder assistir esse curso, viu? Fica disponível. Bem, então vamos continuando. O doutor Décio, ele fez a segunda parte, eu fiz a primeira, o doutor Décio a segunda e o Sérgio Lopes a terceira. O doutor Décio tratou do seguinte, olha, ele fala de conceituação de mente e consciência, liames da interface físico-etérica, ou seja, entre o cérebro e a mente. Depois, ele fala dos neurotransmissores, por exemplo, dopamina, endorfina,
e todos os neurotransmissores, e hormônios também. Depois ele fala da assimetria, entre aspas, funcional entre os dois hemisférios cerebrais. Porque nós temos, de modo geral, a noção que o hemisfério cerebral esquerdo trabalha com tudo que é intelectivo, matemático, racional. E o hemisfério direito trabalha com tudo que é artístico, é poesia, é arte, é música, é intuição, não é? Então ele trata também desse assunto. Ele faz uma abordagem especial em relação à glândula pineal, né? Ele fala do ponto de vista do cérebro, a secreção da pineal, a secreção do hormônio da pineal, que é a melatonina. Ele fala do DMT, que é a dimetiltriptamina, a sua importância nos mecanismos de sono e de vigília. Ele fala durante o desdobramento do espírito, e ele mostra no cérebro as janelas do espírito, né? Que contém receptores de campos eletromagnéticos, através do quê? Nós recebemos a influência dos espíritos e através do que se processa também o fenômeno mediúnico. Então, essa parte é muito interessante. O doutor Sérgio Lopes, que trata das leis morais, então, com base em tudo que disse Calderaro, ele classifica as leis morais da seguinte maneira: olha, no primeiro andar, ele coloca a lei de conservação, a lei de reprodução e a lei de destruição. Porque nessa fase inicial, quando a gente estava lá como homem primitivo, nos mundos primitivos, na época das cavernas, então nós só sabíamos sobreviver e reproduzir a espécie, não é? Então nós lidávamos basicamente com essas três leis: a lei de conservação, de reprodução e lei de destruição. No segundo andar da casa mental, continua o Dr. Sérgio Lopes, onde nós trabalhamos com o presente, com o aqui, com o agora, e que reflete na parte do córtex cerebral do cérebro, particularmente no córtex motor. Então ele coloca as seguintes leis: olha, lei de sociedade, a nossa vivência, lei de trabalho, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. E finalmente, no terceiro andar, que diz respeito ao nosso futuro, aos nossos ideais e metas que queremos atingir, ele coloca o quê? Ele coloca as duas leis: a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, e ainda ele faz um comentário a respeito desse estado de perfeição moral, ou de tendência ao estado de perfeição moral, do indivíduo que vai cumprindo as leis e chega até a lei de adoração e a lei de justiça, amor e caridade. Então, esse estudo do doutor Décio e do doutor Sérgio são muito bonitos os dois, e eu recomendo fortemente a vocês. Bem, então eu vou tratar da minha parte, da parte que eu fiz, neuroanatomia funcional. Mas eu não vou aborrecer a cabeça de vocês com muitos nomes, com muita explicação. Então vamos lá. Eu preparei essa palestra de uma maneira bem assim, bem didática. Então vamos lá. Recordando Calderaro, um mundo maior, né? Então, passado, presente, futuro e os três blocos do cérebro. Então, eu fiquei pensando o que Calderaro teria colocado, como ele teria entendido o conjunto das estruturas que ele chama de cérebro inicial. Depois eu vou analisar essa parte do córtex cerebral, córtex motor, e depois os lobos frontais. Então, vamos lá. Então, o cérebro inicial de Calderaro. Na minha leitura, Calderaro considera como estruturas pertencentes ao chamado cérebro inicial todas as estruturas neurais do cérebro que são subcorticais, ou seja, que estão abaixo do córtex cerebral. Por quê? Porque no segundo bloco corresponde ao córtex, de modo geral, que trabalha no presente, particularmente o córtex motor. O terceiro bloco trabalha com o córtex do lobo frontal, quer dizer, o que sobra para a primeira parte? Tudo aquilo que não é córtex, não é? Então, é a leitura que eu fiz. Então, eu estou considerando que o cérebro inicial a que se refere Calderaro, ele se compõe de todas as estruturas que estão no encéfalo, a melhor palavra seria no encéfalo, melhor palavra do que cérebro, e que corresponderiam aqui, olha, a região talâmica. Para quem não é da área, eu vou fazer uma explicação bem didática. Olha, nós temos aqui um corte do encéfalo, eu vou chamar de cérebro para facilitar.
Então, ele se compõe dessa parte aqui que continua da medula espinhal, se chama tronco encefálico. Aqui em cima tem o cerebelo, e aqui tem o chamado, os hemisférios cerebrais. Esse encéfalo está cortado no meio, assim eu vou fazer a coisa aqui na minha cabeça, cortado no meio, e a gente está vendo a face de dentro, a chamada face medial, do hemisfério direito. Então vejam bem, olha, a chamada região talâmica, essa região aqui bem central, olha, bem central. Ela fica bem central aqui, essa região central chamada região talâmica. Em termos do enfoque embriológico, é também chamada essa região de diencéfalo. Bom, então vamos ver. Faz parte dessa região do cérebro inicial, então, a região talâmica, o tronco encefálico, que é essa região toda que se continua da medula espinhal e passa embaixo do cerebelo. Vem até aqui em cima, olha. Tronco encefálico. O que mais que faz parte dessa região? O cerebelo. O cerebelo tem a ver com equilíbrio, tem a ver com coordenação de movimentos, né? E ainda, olha, o sistema límbico, que se a gente tiver uma dissecação mais profunda aqui do hemisfério cerebral, de um lado, do lado direito e do lado esquerdo, que nós chamamos antímero direito e antímero esquerdo, nós vamos ver uma rede de várias estruturas, que no seu conjunto são chamadas de sistema límbico. O sistema límbico tem a ver com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções. E ainda mais faz parte do cérebro inicial um conjunto de núcleos. A gente chama de núcleo em neurociência massas de corpos de neurônios agrupados, massas. Então, aqui em cor mais clara, aqui é um corte transversal do cérebro, e a gente vê uma área mais escura, uma área mais clara. Essa parte mais clara é de substância cinzenta, de corpos de neurônios. Quando ela se dispõe em lâmina, é chamada de córtex cerebral. Quando ela se dispõe em massas, ela é chamada de núcleo. Então, aqui nessa região profunda, nós temos também alguns núcleos, chamados de núcleos da base. Então, vamos recapitular. Ainda falta uma importante aqui, a glândula pineal. Vamos, então, falar de novo para a gente fixar isso aí. Na minha leitura, Calderaro entende como fazendo parte do cérebro inicial, que interage com o primeiro andar da casa mental, todas as estruturas neurais que estão abaixo do córtex cerebral. Quais são? A região talâmica toda, da qual faz parte a própria glândula pineal. O tronco encefálico, situado aqui abaixo do cerebelo, o próprio cerebelo, o sistema límbico, conjunto de estruturas que trabalham com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções, e alguns núcleos da base, que são massas de substância cinzenta, de corpos de neurônios. Bom, e a região intermediária, que é a segunda região que trabalha com o segundo andar da casa mental? Na região intermediária, eu entendi que Calderaro esteja se referindo a todo o córtex cerebral. O córtex cerebral é uma fina camada de substância cinzenta, de corpos de neurônios, que reveste externamente os dois hemisférios cerebrais. Bom, então eu digo assim, olha, todo o neocórtex cerebral, córtex ou neocórtex, a gente pode usar os dois termos, menos aquele que corresponde ao terceiro andar da casa mental, que a gente chama de lobo frontal, né? Então, menos a área pré-frontal, que é a parte mais anterior dos lobos frontais. Então, vamos ver de novo. A região intermediária, que trabalha com o segundo andar da casa mental. Na minha leitura, ela corresponde a todo o córtex cerebral. Olha, aqui tem várias áreas pintadas de várias cores, né? Menos a porção mais anterior dos lobos frontais, que ela é chamada de área pré-frontal do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo. Eu estou mostrando aqui um hemisfério em vista lateral e outro hemisfério em vista medial. Então, com isso, nós já conseguimos localizar que estruturas fazem parte de cada bloco do cérebro
que interage com cada andar da casa mental, né? Eu fiz um slide para mostrar com mais evidência a área pré-frontal. A área pré-frontal é uma área muito nobre e ela trabalha com funções cognitivas, funções intelectivas, tudo que é pensamento, associação de ideias, decisões, livre-arbítrio, mecanismos de memória, aquela coisa que a gente fala, caiu a ficha, entendi, tudo isso é trabalho dessa porção pintada em azul, que corresponde à área pré-frontal. É a porção mais anterior dos lobos frontais. Bem, então, nessa coisa toda, e para não cansar vocês com tanto nome de estrutura neural, eu resolvi tirar dessa parte toda que eu fiz alguma coisa assim que tenha mais interesse. Então, eu estou chamando de destaques. Eu vou mostrar para vocês alguns destaques que eu selecionei da primeira parte que compõe esse nosso livro Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Primeiro destaque é uma recomendação de Calderaro. Ele diz assim, olha, existe uma premente necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. É claro, pessoal, que a gente vivendo encarnado no presente, porque o nosso momento de vida é sempre o presente, não é? Nós, então, vivemos a maior parte do nosso dia no presente, desempenhando todas aquelas leis lá, lei de sociedade, lei de liberdade e assim por diante. Mas nós não podemos estacionar só nesse andar. Olha o que Calderaro diz. André Luiz pergunta para ele, como interpretar de maneira simples essas 3 regiões da vida cerebral? Calderaro diz assim, as nossas escolhas do presente, elas têm por base as experiências do passado e os ideais a serem conquistados no futuro. Eu vou selecionar um exemplo. Vamos supor que eu tenha identificado em mim, assim, uma necessidade de reformulação. Vamos supor que eu tenha dificuldade de perdoar. Então, sabendo disso e querendo vencer essa dificuldade, eu vou trabalhar no presente, lembrando que eu trago já essa dificuldade do passado, seja um passado vivido nesta encarnação ou encarnações anteriores, mas eu tenho essa dificuldade, então eu quero resolver essa dificuldade. Então eu vou trabalhando com isso no presente, com vistas a quê? Aqui no futuro eu não tenha mais essa dificuldade. Então é sempre assim, a gente trabalhar no presente, tendo por base as experiências do passado e os ideais a serem conquistados no futuro. Eu dei um exemplo negativo, né, de uma coisa assim, de uma dificuldade que a gente tenha. Mas também as nossas escolhas do presente podem ter por base experiências do passado que sejam positivas. Por exemplo, nós temos já um aprendizado numa determinada área, então eu posso me sentir mais confortável, e posso me oferecer, e posso até exercer profissionalmente uma atividade que eu tenha experiência já adquirida no passado e que pode me ajudar a ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, com vistas ao progresso do futuro, não é? Então, essa advertência de Calderaro, essa recomendação, ela é muito adequada. E eu lembro um próprio caso que Calderaro cita nesse livro, No Mundo Maior, entre o capítulo 3 e o 5. Então, tem um caso ali que é emblemático. André Luiz e Calderaro estão frente a um processo obsessivo muito grave. Pedro encarnado tinha assassinado Camilo, que já está desencarnado. Eles estão há 20 anos interpenetrados e rodeados por fluidos deletérios. Eles estão num processo obsessivo assim terrível. Pedro, porque depois ele entrou em complexo de culpa, de remorso, e ele deu um link para que o Camilo desencarnado quer se vingar dele, então eles ficaram naquela sintonia. Bem, André Luiz e Calderaro chegam ali na frente àquele processo obsessivo, e então existe um comentário de Calderaro muito grande, e nesse comentário ele chama a atenção de André Luiz como Pedro, encarnado e vencido pelo complexo de culpa e de remorso,
ele se entrega dia e noite ao trabalho. Ele tem uma imersão total no trabalho, que é a forma dele anestesiar a consciência em relação ao seu complexo de culpa e de remorso, né? Então, o doutor Sérgio Lopes, lá na parte dele, ele é psiquiatra, ele faz um gancho nesse meu comentário, e ele fala que, de fato, a imersão no trabalho de maneira excessiva, ela pode sim representar sintoma de desequilíbrio, né? Quando o indivíduo ou está fugindo de casa, ou está fugindo de algum remorso, de alguma coisa. Porque o trabalho, quando a gente for lá nas leis morais, lei do trabalho, tem uma coisa lá, um dos itens, ele é muito, muito adequado, porque diz assim, que qual é a nossa entrega ao trabalho? Nós devemos obedecer o limite das nossas forças. Então, eu entendi das duas maneiras. Primeiro, a gente fazer um trabalho até a gente pode chegar ao limite das nossas forças, mas respeitar isso, porque nós precisamos dos períodos de repouso para depois a gente poder efetuar o trabalho novamente de maneira adequada, né? Então, esse caso de Pedro Camilo, ele é muito esclarecedor de como o excesso de imersão no trabalho pode sim, como comentou o doutor Sérgio Lopes, representar um sintoma de desequilíbrio mental. Bem, então, essa coisa toda, né, de excesso do trabalho, o indivíduo vai ficando estressado e ele acaba até tendo problemas no desempenho dessa tarefa. Vamos ver um caso de retenção no primeiro andar. Então, o próprio doutor Sérgio Lopes, depois ele comenta que os casos de depressão, os casos em que a pessoa ela está recolhida em si mesmo, e casos de processo obsessivo graves, o que acontece? A pessoa como que ela despenca do segundo andar do presente e ela fica alojada lá no primeiro andar. Então, ela não consegue trabalhar, ela não consegue vivenciar a vida dela, fazer as coisas do presente, porque ela como que voltou para os estágios iniciais, ela se refugia no primeiro andar da casa mental, né? Então, eu trouxe esse caso de essa pintura de William Blake, representando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nós podemos ver o caso obsessivo dele no livro bíblico de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 33. Então, o texto diz assim, que ele se refugiou nas matas, se despiu, andava como os animais, né, em postura quadrupedal, e cresceram-lhe as unhas e os pelos, e ele emitia sons guturais, ou seja, ele ficou até do ponto de vista do seu perispírito, eu imagino, né, ele ficou com uma figura animalizada. Não que isso seja uma coisa ruim, mas voltou a estágios primitivos da sua animalidade anterior, como refere o próprio Calderaro, né? Então, são casos de retenção no primeiro andar da casa mental. São sempre casos graves, ou de processo obsessivo, ou de problemas de depressão, a pessoa fica retida no primeiro andar da casa mental. E uma retenção no terceiro andar da casa mental, será que não seria bom a pessoa ficar lá no terceiro andar, né, em atitude contemplativa, em permanência? Então é assim, é claro, pessoal, que nós, de vez em quando, a gente sobe para o terceiro andar. Por exemplo, no início aqui da palestra, o Aulos fez a prece, a Cristiana tocou músicas suaves lá no violão e cantou. Então, tudo isso é estado contemplativo, a gente está no terceiro andar fazendo uma prece, desejando que tudo esteja bem, tudo esteja em paz. Agora, permanecer todo o tempo no terceiro andar, olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos recomenda, no capítulo 17, item 10. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade, somente no contato com semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. E vocês lembram, no Livro dos Espíritos, lá pela questão 700 e pouco, tem uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? E os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, não é?
Olha que coisa mais bonita. Então, é exercendo a lei de sociedade que nós vamos desenvolver o nosso aperfeiçoamento moral, não é? Através do exercício da caridade, que contempla, então, benevolência, indulgência e o exercício do perdão. Bem, então esse é o primeiro destaque que eu fiz. Segundo destaque, a busca da autoiluminação. Eu achei essa coisa da autoiluminação muito bonita, até porque a gente vê, às vezes, no próprio meio espírita, a pessoa diz assim, eu vivo a minha vida é uma coisa, mas eu faço a caridade, isso é que importa, a gente fazia a caridade, agora a vida de cada um que sabe e tal. Bem, não é bem assim, né? Olha o que nós vamos ver aí nessa questão da autoiluminação. Então, eu lembro esse livro do irmão Jacó, do pseudônimo irmão Jacó, chama-se Voltei. Há pouco tempo eu reli esse livro, né? É bom de vez em quando a gente pegar esse livro e ler de novo. Porque irmão Jacó nada mais é do que o pseudônimo de um espírita que foi em destaque no meio espírita nas décadas de 20, 30, 40, por aí. Ele era um grande empresário aqui no Brasil, e ele trouxe a indústria fonográfica para cá, ele fazia palestra, ele ajudava as pessoas, era uma coisa assim. Então, ele julgou, nesse livro ele diz, que como ele trabalhou muito no espírito, ele fazia muita coisa e tal, ele era uma pessoa de bem, quando ele desencarnasse, o perispírito dele ia estar muito iluminado, muito leve. E ele teve uma decepção, porque quando ele desencarnou, ele recebia visita de amigos como o Dr. Bezerra de Menezes, ele se sentia envergonhado, porque o Dr. Bezerra via com o perispírito dele todo iluminado e o dele não, o dele estava opaco. Então ele não entendia as coisas, até que a filha dele, Raquel, que tinha desencarnado muitos anos antes e que era já um espírito luminoso, ela veio e explicou para ele, falou, papai, você fez muita coisa gostosa, você descuidou da sua autoiluminação, ou seja, de fazer o bem sendo bom, de fazer caridade sendo caridoso, porque às vezes nós trabalhamos intensamente no meio espírita ou em qualquer outra corrente religiosa de boa vontade, mas a nossa motivação pode ser outra. A gente fala, eu sou conhecido no meio, eu resolvo tudo, ou por vaidade, ou por descuido mesmo, né? De tratar de fazer as coisas com sentimento de benevolência, de indulgência e de perdão, não é? Como recomendam os espíritos no Livro dos Espíritos, segundo o conceito de caridade. Então, Calderaro, ele nos recomenda que quando a gente fizer um ato de bem, façamos esse ato sendo bondosos. Quando a gente fizer um ato de caridade, façamos esse ato, não mecanicamente, mas sendo caridosos. Porque nesse conceito de caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, a gente fica perguntando, mas quando eu faço uma doação material, isso não é caridade? É caridade, pode ser caridade, se tiver benevolência, se a gente estiver fazendo aquilo, colorindo aquele ato com afeto, não é? Então, se houver benevolência, se houver afeto, se houver amor, se houver vontade de ajudar, isso será um ato de caridade. Mas se ele for simplesmente uma ação mecânica, não, não é? Então, Calderaro chama atenção para essa necessidade de, à medida que a gente vai trabalhando, a gente também ir melhorando a qualidade dos nossos sentimentos, não é? E Emmanuel, ele tem um recado muito importante para a gente. Em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76, ele dá esse recado para a gente. Ele diz assim, olha, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora percentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. É muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho, não é?
Então, quando a gente, às vezes, num trabalho, mesmo que seja meritório, que seja de voluntariado, a gente esteja fazendo alguma coisa, a gente tem que, às vezes, suportar uma indiferença, suportar uma ingratidão, suportar uma falta de convívio fraterno, não é? Porque tudo isso vai fazendo com que a gente vá investindo na própria iluminação, na qualidade vibratória do nosso perispírito, né? Então fica esse recado aí de Calderaro. E nós temos tantas referências, né, pessoal? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e no dia a dia também a gente percebe quantas pessoas elas nos dão exemplo de trabalho meritório, mas simultaneamente de autoiluminação. Outro destaque, esse aqui é muito interessante, o cérebro inicial e sua ligação com a mente. Então, quando a gente fala isso, vocês já estão estranhando, acho que vocês falam, espera aí, Vênia, a casa mental tem 3 andares, cada andar trabalha com uma parte do cérebro, né? A mente, o psiquismo, o espírito, que é uma coisa tão nobre, vai se ligar com qual dos andares da casa mental, com qual parte do cérebro? A gente imediatamente vai pensar, é lá em cima com o lobo frontal, né? Não é, não. É lá embaixo com o cérebro inicial. Vocês querem ver? Até depois de muito pensar, eu entendi que isso tem uma razão evolutiva. Por quê? Quando o ser vai se formando e adquire sistema nervoso e um cérebrozinho assim, muito michuruco, então ele começa com a aquisição daquelas partes mais lá de trás, não é? Então, a mente que já existe vai se ligar no quê? Vai se ligar no que já existe. Então, por isso que ela se liga lá no cérebro inicial. Porque quando nós começamos a encarnar aqui no planeta, em corpos que eram muito primitivos, o nosso cérebro já tinha os 3 andares, mas relativamente o cérebro inicial era o mais desenvolvido, porque nós só sabíamos sobreviver e reproduzir a espécie, não é? Lidávamos com a lei de conservação, lei de destruição e lei de reprodução, mas já tínhamos a nossa mente que estava ligada ali no cérebro inicial. Vamos ver, então, a literatura que nós temos sobre isso. Vamos recordar, o cérebro inicial contempla, então, aquela parte bem lá de baixo, né? Então, repetindo, olha, a região talâmica, a glândula pineal que faz parte dela, o tronco encefálico, o cerebelo, né? E ainda mais o sistema límbico e os núcleos da base. Bom, então vamos ver. Já Descartes, um grande filósofo do século XVII, ele já tinha essa ideia, porque ele dizia assim, a glândula pineal é a sede da alma. Olha, eu fico muito pensativa, porque de onde ele tirou essa informação? Ele não tinha o menor recurso do ponto de vista da ciência, que nem existia ciência como ela é estruturada hoje, naquela época, né, no século XVII. Então, certamente, essa informação veio por via intuitiva, através dos espíritos, ou por desdobramento dele de alguma maneira, mas é uma informação que hoje a doutrina espírita confirma plenamente, como eu vou mostrar para vocês. Olha aí. Então, glândula pineal. Já em Missionários da Luz, cuja primeira edição é de 1945, o capítulo 2 é todo dedicado à glândula pineal. André Luiz, ele chama de epífise, glândula pineal ou epífise. Então é assim, olha o que ele diz da glândula pineal. A glândula pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Então, o André Luiz está dizendo, em 1945, de maneira mais sofisticada, o que Descartes falou no século XVII, que a glândula pineal é a sede da alma, não é? Então, ele está dizendo exatamente isso. Continuando. Em Evolução em Dois Mundos, cuja primeira edição é de 1958, no capítulo 13, André Luiz diz assim, olha, o centro coronário, vamos lembrar, no nosso perispírito tem todas aquelas estações energéticas, né? Então, nós temos várias, e a mais esplendorosa é chamada de centro coronário, que está no alto da cabeça do nosso perispírito. Então, ele diz assim, olha, o centro coronário possui no tálamo, olha a região talâmica, vasto sistema de governança do espírito,
Então, eu marquei aqui para a gente lembrar aquela região talâmica, né? Repetindo, o centro coronário do perispírito possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. E o tálamo, a região talâmica, foi a primeira que eu referi para vocês como sendo uma das regiões integrantes do cérebro inicial, né? Segundo a leitura que eu fiz do que Calderaro considera como cérebro inicial. Em Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1946, ao falar do desencarne de 4 criaturas, em Evolução em 2 Mundos, cuja primeira edição é de 1958, capítulo 17, ao falar de sono e desprendimento, André Luiz valoriza o papel do tronco encefálico como ligação do espírito. Porque ele diz assim, olha, quando o espírito se desprende, seja na morte, seja no desprendimento do sono fisiológico, então o perispírito continua ligado, apesar de estar desprendido, ele continua ligado à fossa romboide. O que é fossa romboide? Fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. Para quem não é da área, eu vou explicar. Olha, então aqui tem o tronco encefálico, vocês lembram, né, que eu falei? Aqui tem o cerebelo. Entre o tronco encefálico e o cerebelo, vocês viram que tem uma cavidade aqui? É uma cavidade em canal, chama-se quarto ventrículo. E aqui na região talâmica é o terceiro ventrículo, é outra cavidade. O assoalho desse quarto ventrículo, o assoalho dele, quer dizer, a parte superior dorsal, eu chamaria de dorsal, do tronco encefálico, o assoalho do quarto ventrículo é chamado de fossa romboide. Então ele fala que durante o desprendimento do espírito, esses laços ficam acoplados na fossa romboide. E depois, durante a morte, a gente vê nesse livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, que os amigos espirituais ajudam o desligamento desses lemes da fossa romboide, né? Então, aqui, a glândula pineal, só para a gente se lembrar. Então, eu encontrei essa citação também num livro acadêmico de um neurocientista muito importante, que é o Penfield. Nesse livro, cuja edição da USP é de 1983, o Penfield ele é muito famoso nas décadas de 50, 60, 70, né? Nesse livro que eu recomendo, chama-se O Mistério da Mente, no capítulo 5, olha o que ele fala. O indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, que, na apreciação de Calderaro, corresponde ao segundo e ao terceiro andar da casa mental, né? Provavelmente no diencéfalo, que é a região talâmica, porta de entrada e saída da mente. E ele explica dizendo assim, porque ele estudou muito soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram lesão cerebral. Então ele dizia assim, quando ele encontrava indivíduos com profundas lesões no córtex cerebral, apesar disso o indivíduo mantinha bons níveis de consciência, mas quando ele tinha lesão no tronco encefálico, na região do diencéfalo, por ali embaixo, no que Calderaro chama de cérebro inicial, esse indivíduo perdia totalmente a expressão da consciência, né? Então é o que ele diz, da região talâmica. Então, essa observação de Penfield, ela está confirmando plenamente o que André Luiz fala nos seus livros Evolução em 2 Mundos e Missionários da Luz a respeito da ligação da mente com o cérebro inicial. Isso, então, a gente coloca lá no livro também, né? Então, eu vou falar rapidamente, na sequência desse item, do caso do feto chamado anencéfalo. Então, esse feto anencéfalo, eu começo dizendo que esse termo é totalmente impróprio, porque vocês vejam bem, olha, encéfalo é toda essa massa neural que está dentro da cavidade do crânio, que a gente chama de cérebro. O cérebro é uma parte, mas tudo bem. O prefixo a ou an é de negação. Então, quando eu falo anencéfalo, etimologicamente, o que esse termo quer dizer? Que essa cabeça estaria oca, não tem nada lá dentro da cavidade craniana, e não é o caso. O feto tem, sim, o encéfalo, só que ele é mal formado.
ele tem o cérebro inicial, ele tem uma parte do córtex cerebral, falta um pedaço aqui em cima. Então, ele não é anencéfalo. O caso desse feto, o certo seria dizer, ele tem malformação encefálica, né? Malformação encefálica. Então, a gente conclui, todo feto com desenvolvimento organizado do corpinho físico dentro do útero, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem pelo menos o cérebro inicial. O cérebro inicial tem essas funções, né? Então, se o espírito está ligado ao cérebro inicial e ele dirige a formação do fetinho, ele vai ter forma humana. E aí ele vai ter batimento cardíaco e funções viscerais, porque os centros viscerais estão no cérebro inicial, né? Então vamos ver o que a gente tem na visão espírita que pode explicar isso. Livro dos Espíritos, questão 356b. Kardec pergunta: toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Resposta: o que seria ela sem um espírito? Não seria um ser humano. Então, todo bebezinho que nasce, mesmo sendo chamado de anencéfalo, ele tem sim um espírito encarnado, ele é um espírito encarnado, né? A doutora Marlene Nobre, na Folha Espírita, de número 368, ela faz uma matéria extensa e muito didática a respeito disso. E ela diz: os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam dos fetos teratológicos monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Às vezes a gente ouve dizer que retirou do útero da pessoa uma massa disforme, que tinha ali tecidos, tinha tecido ósseo, tinha cabelo, tinha tecido hepático. Então, esse seria o caso de formação de massas informes, sem a aparência humana e nem órgãos em funcionamento. Então, nesse caso, não haveria um espírito acoplado a essa massa disforme, né? Bem, eu acho que a doutora Marlene se baseou nessa questão, olha, 136b do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha a resposta: uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres menos um homem, né? Então, é aquela massa disforme que tem vários tipos de tecido. Eu mostro para vocês essa figura aqui, com muita saudade, lembrando a oportunidade que eu tive de acompanhar a doutora Marlene Nobre no Supremo Tribunal Federal, numa audiência pública, quando estava sendo discutida a questão de ser legalizado ou não a morte, o abortamento do anencéfalo, né? Então, eu estive com ela lá. Essa senhora do meio é a dona Cacilda, mãe de uma menininha anencéfalo, considerada anencéfalo, a Marcela, que viveu mais de 2 anos. E essa mulher deu um testemunho muito emocionante mesmo. Católica, ela disse que aos 4 meses, quando o médico identificou essa bebezinha nela, ele falou: é melhor a senhora abortar, porque essa criança vai ter problemas. Ela disse assim, olha, essas palavras: se foi essa filha que Deus me deu, é essa filha que eu vou criar. Então, essa menina lá em Patrocínio Paulista, onde eles moravam, ela mobilizou toda a cidade. E a Cacilda dizia assim, ela era, sim, um ser humano. Ela tinha vontade, ela sorria quando a gente agradava ela, e era rueira. Porque quando a gente saía com ela para ir ao mercado, à padaria, e ela percebia que estava voltando para casa, ela chorava, ela queria ficar passeando na rua, né? Então, foi um momento muito emocionante mesmo a participação nessa audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, eu vou para o último destaque, que é a conversa entre o sistema límbico, que trabalha com expressões de comportamento acompanhados de emoção, e os lobos frontais, que trabalham com funções cognitivas. Então, esse livro da doutora Rita Carter, que é uma neurocientista da atualidade, no capítulo 4, esse livro Mapping the Mind, ela conta o caso de um paciente do doutor Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Ele é conhecido no meio da neurociência, inclusive ele defende uma corrente materialista, né? E ele é autor daquele livro que é o mais conhecido, O Erro de Descartes, eu não sei se vocês conhecem. Então, esse paciente do Dr. Damasio, o Eliot,
Ele teve uma lesão, ele teve um tumor nessa região aqui, olha, vocês estão vendo? Então, eu estou mostrando aqui o sistema límbico e aqui a área pré-frontal. Quando o neurocirurgião extirpou esse tumor, ele rompeu as ligações entre o sistema límbico e a área pré-frontal. O Eliot, o que ele fez? Perdeu a capacidade de sentir. O doutor Damasio mostrava para ele, então, cenas horrorosas, assim, de desastres, de incêndios, desabamentos, e ele ficava impassível. Então, ele falava, eu sei que isso é um horror, mas eu não consigo sentir esse horror. Ele perdeu também a capacidade de escolher. Ele tinha muita dificuldade em escolher qualquer coisa. Por exemplo, o tempo não estava chuvoso. Ele não sabia se ele pegava o guarda-chuva, se levava a capa ou não, se ia ou não, se fazia ou não, né? Então, a doutora Rita Carter explica, faltava-lhe o feeling, que essa coisa, que ela é intuitivamente captada pelo sistema límbico e que orienta a decisão do lobo frontal, né? Então, com base nisso, eu cito a doutora Candice Pert, que trabalha com esse livro Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, onde ela também trata da importância das emoções nas nossas decisões. Isso é tão importante, pessoal, quando eu pesquisei, eu achei também um pronunciamento desse verdadeiro polímata, uma pessoa que conhece várias áreas do conhecimento, né? Herbert Spencer. Ele dizia assim, a opinião é determinada, em última análise, pelos sentimentos e não pelo intelecto. Olha que coisa extraordinária, né? Então, em vários setores, nós temos a mesma informação. E André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, ele diz assim, olha, a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Ou seja, ele está dizendo também que o pensamento, ele fala em outro livro, em Mecanismos da Mediunidade, o pensamento que ainda é matéria mental, que se transmite, né, segundo a física quântica, de um indivíduo para outro, ela leva como se fosse uma luva o sentimento que lhe orienta a sua decisão, inclusive a tendência para o bem ou para o mal, né? Então, esse vínculo entre emoção e razão, ela é explicada pela neurociência e também pela doutrina espírita. E uma coisa interessante que eu trago para vocês, olha, Mário Quintana, eu sou fã de Mário Quintana, né? Um literato gaúcho, e numa das expressões dele, ele tem várias frases, assim, que são muito adequadas, e uma delas ele diz, a imparcialidade não existe. De onde esse poeta literário tirou essa informação, né? Porque ela é verdadeira, a imparcialidade não existe. Toda vez que a gente escolhe alguma coisa, decide alguma coisa, nós temos um colorido emocional por trás disso, né? Então, não é a nossa razão que escolhe simplesmente, sempre ela tem o impulso do sentimento, o impulso da emoção, né? Eu vou pular essa parte, pessoal, aqui que eu tinha colocado, para tratar com vocês, vou tratar em outra oportunidade, viu? Porque o tempo está se esgotando, né? E a gente não vai ter tempo de tratar de tudo isso. Então, eu quero ir aqui bem já para um dos últimos slides e mostrar para vocês o seguinte, olha, lobos frontais e moralidade. Então, vocês viram quando o Dr. Sérgio Lopes tratou daqueles 3 andares da casa mental e das leis morais em cada bloco? Então, é assim, olha, à medida que a gente vai trabalhando com o presente, com o andar superior, e nós vamos ativando estruturas cerebrais diferentes, os lobos frontais que trabalham com todo o processo cognitivo, ele trabalha também com expressão de moralidade. Porque tem muitas pesquisas hoje em ressonância magnética funcional e com os chamados dilemas morais. Então, fala para o indivíduo, olha, por exemplo, você estacionou o seu carro num lugar errado, aí vem o guarda. Você tem 2 opções. Ou você dá uma gorjeta para o guarda e ele te livra da multa, ou você assume a multa, paga e pronto. Se o indivíduo faz opção por subornar o guarda, então são marcadas regiões bem aqui embaixo. Mas se ele assume uma atitude nobre,
é marcada lá em cima, são marcadas lá em cima regiões do lobo frontal. Tem muitos estudos sobre isso, eu vou mostrar só um para vocês. O doutor João Ascenso, que é um dos participantes da AME Brasil, AME Internacional, é espírita, palestrante, ele fez o doutorado dele no Rio de Janeiro com o doutor Jorge Moll, que é muito conhecido no ramo da neurociência. E o doutor Jorge Moll, ele trabalha exatamente com isso, com dilemas morais e com marcação através de ressonância magnética funcional de áreas cerebrais. Então, olha o trabalho do doutor João Ascenso. Ele publicou na revista Saúde da Alma, que é uma revista da AME Brasil, de 2010, agosto, setembro, esse trabalho, olha, evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro proposta no livro No Mundo Maior, de André Luiz. Porque ele diz assim ainda nesse artigo, o Dr. Moll não é espírita, nunca leu um livro espírita, não sabe nada de André Luiz, nem de coisa nenhuma, e o que ele está falando nas pesquisas dele, elas corroboram, elas confirmam tudo que está escrito no livro No Mundo Maior, de André Luiz, nas preleções que Calderaro faz André Luiz, né? Então, esse é um trabalho muito bonito que eu recomendo a vocês aí. Então, para terminar, Calderaro, no livro No Mundo Maior, capítulo 4, ele diz assim, nos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Foi o que o doutor João Ascenso acabou de mostrar, né? Então, eu quero também contar para vocês que, apesar de nós termos escrito um livro de quase 600 páginas, trabalhamos durante um ano inteiro, que foi 2016, e trabalhamos só com o capítulo 3 e 4, nós não demos conta de tudo que está nesse capítulo, faltou uma coisa, que é essa aqui, olha. Naquela última reunião lá em casa que eu mostrei para vocês, nós discutimos isso. O que a gente vai fazer com essa informação aqui? Olha, André Luiz diz assim, aliás, é Calderaro. Há neurônios que recebem as sensações exteriores e há neurônios que recolhem as impressões da consciência. A ciência ainda não sabe quais são esses neurônios que recolhem as impressões da consciência. Então, o Décio disse assim, pessoal, o que nós vamos fazer com essa informação? Eu falei, Décio, vamos fechar o livro, deixa essa informação para a próxima geração, porque nós vamos conseguir fechar esse livro nas próximas décadas, né? Então, foi um momento, assim, de reconhecer a nossa incapacidade, porque nós não sabemos ainda quais são os neurônios que recolhem as impressões da consciência. Nem se estão só no tálamo ou no córtex cerebral, ou se estão no tálamo e no córtex cerebral. Então, eu deixo um grande abraço aos meus prezados amigos, Sérgio Lopes, Décio e André Júnior, porque foi um ano de vivência fraterna muito grande. E nós dedicamos esse livro à nossa eterna líder, nossa grande amiga, a doutora Marlene Nobre, pedindo a ela que continue a nos inspirar, porque nós temos muita saudade dela e ela nos faz ainda muita falta. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação. Então, a partir de agora, eu fico disponível para comentários, para questões, viu? Fiquem à vontade, por favor.